Olá, aprendizes! Estamos de volta com mais um vídeo de experiências aqui no canal, o Aprendiz de Cientista. E hoje nós temos um vídeo bem especial. Por acaso, na sua casa, você tem algum animal de estimação? Você gosta de plantas? Hoje eu vou ensinar você a cuidar de um outro tipo de ser vivo. Não é nem um animal e nem uma planta. Hoje nós vamos aprender a criar bactérias. Mas bactérias não são perigosas? Nem todas as bactérias são perigosas. Realmente, há bactérias que causam doenças pra gente, para os nossos cães, para nossa plantinha que está na nossa casa. Mas existem muitas bactérias que fazem bem pra gente. Principalmente porque o nosso corpo inteiro ele é recoberto de bactérias, tanto na parte externa quanto na parte interna, dentro da boca, do intestino, do estômago. Todas essas partes são revestidas por bactérias. A nossa ideia aqui é cultivar bactérias dentro do iogurte. Hoje vocês vão aprender a cultivar bactérias e aproveitar aí o iogurte que elas vão produzir para você. Então a gente precisa de bactérias que sejam boas para a gente. E a indústria, ela já selecionou essas bactérias e já colocou pra gente aqui, dentro do iogurte. Essas bactérias, elas recebem um nome especial. Elas são chamadas de probióticos. Elas foram selecionadas de acordo com benefícios que elas trazem pra gente. Nesse caso aqui, além dessas bactérias, elas produzirem iogurte, elas fazem bem para nossa saúde. A gente vai explicar isso daqui a pouco. Na hora de escolher o seu iogurte, não vai escolher um iogurte que já venha com sabor, né? Você vai colocar lá um sabor de morango, depois você quer fazer uma outra receita com uma outra fruta, vai ficar ruim. Então prefira sempre o iogurte natural. Esse aqui, por exemplo, é um iogurte que vem sem fruta, ele não vem com nenhum adoçante, é um iogurte natural, tradicional. Dá uma olhada com bastante cuidado no supermercado. Para a gente conseguir fazer essas bactérias crescerem bem, a gente precisa dar alimento para elas. Aqui no iogurte, elas já consumiram uma boa parte do alimento que elas precisariam para se multiplicar. Então eu vou dar mais alimento. E para isso, eu vou usar o leite. O leite ele contém uma série de alimentos importantes para a bactéria. Por exemplo, a lactose. A lactose é o açúcar que a gente encontra em grande quantidade aqui no leite. Então eu vou utilizar esse açúcar e outros materiais, como aminoácidos, proteínas, para que as bactérias possam se multiplicar, tá certo? E para isso, a gente vai precisar ir para a cozinha agora e eu vou explicar para você o que a gente vai fazer lá. Bom, pessoal, a gente não vai colocar o nosso iogurte aqui num forno que esteja frio. A gente precisa deixar esse ambiente apropriado aí para as bactérias ficarem confortáveis. Eu vou pré-aquecer esse forno a mais ou menos 200 graus Celsius, né? Você tem que olhar aqui na temperatura do seu forno que o fabricante propôs. Vou deixar fechadinho aqui por aproximadamente uns 15 minutos. Bom, em primeiro lugar, a gente tem aqui o nosso leite, que vai servir como a base, né, de alimentação para a nossa bactéria. Então nós vamos pegar aqui esse leite e colocar numa panela. Qual que é a ideia? A bactéria não pode comer, né, os produtos desse leite enquanto ele estiver na temperatura ambiente? Pode, mas as bactérias, elas têm uma temperatura ótima de funcionamento, né? As suas enzimas, elas trabalham melhor em algumas temperaturas. Então a gente vai tentar aqui, aquecer esse leite e deixar o ambiente mais confortável e agradável para que as bactérias trabalhem melhor. E a nossa ideia aqui não é deixar o leite ferver, tá? Lembrando que nós temos que deixar o ambiente mais agradável para as bactérias. A gente não quer queimar as coitadinhas, tá?
Então, ó, se você tiver uma colherzinha, você vai mexendo lentamente. Então, eu posso ir medindo aqui, ó, a temperatura até que eu perceba que o leite chegou a aproximadamente 45 graus. A ideia é ir mexendo, né? Porque o fundo da panela, ele fica mais quente do que a superfície. Então, eu vou tentar aqui, né, jogar o leite que está mais quente para cima e aqui em cima o leite está mais frio, vai para baixo e assim vai aquecendo melhor. Aí, se eu não tiver um termômetro na minha casa, como é que eu faço? A ideia é, com as mãos bem limpas, né, você pode colocar a ponta do seu dedo aqui no leite. Se você colocar e sentir que está queimando o seu dedo, lembra que a sua temperatura aproximadamente aí está em volta dos 36,5, né? Lógico que as mãos são um pouco mais frias do que o corpo normalmente. Está muito quente, eu vou parar de esquentar. Bom, a minha temperatura aqui, de acordo com o meu termômetro, chegou nos 45, então eu já vou parar de esquentar. Vou dar uma mexida aqui melhor, né? Para garantir que aquela parte que está em contato com a panela quente lá no fundo, ela não continue esquentando mais. Vou jogar ela para cima e já vou poder colocar o iogurte. Bom, gente, agora eu, né, já fiz aquela experiência, ó. Tá quente pro meu dedo, não tá muito quente, certo? Porque se estiver muito quente, aí eu espero mais um pouco. Agora é hora de colocar o iogurte, né? A gente vai jogar ele aqui em cima e a gente dá uma misturada, tá? Até que você perceba que o iogurte todo dissolveu aqui. Bom, gente, o melhor mesmo é passar esse iogurte aqui para um recipiente que consiga segurar melhor a temperatura, certo? Essa panela aqui, ela perde bastante rápido o calor, né? A não ser no fundo, o fundo dela é mais reforçado. Então, se tivesse uma panela de ferro grosso, aí tudo bem, poderia deixar aí, mas não é o caso. Então a gente prefere passar, ó, para uma tigela de vidro ou, né, se você preferir, uma tigela de cerâmica, se você tiver na sua casa, tá certo? Só, lógico, dê uma olhada se essa tigela vai suportar todo o volume, né? Nesse caso aqui tem um pouco mais de 1 litro. Então tá aqui o nosso iogurte. O bom é que você sabe, ó, se misturou tudo, tá vendo? Tem uma parte aqui que não tinha misturado direito. Então tá aqui a nossa tigela. O que a gente vai fazer com ela é cobrir com um filme plástico. Aqui você tem um rolo de filme plástico. Vamos cobrir para deixar isso aqui bem abafado. Tudo bem? O processo que produz o iogurte nas bactérias é um processo que não utiliza o oxigênio, ou seja, é um processo anaeróbico. Então a gente está mantendo esse ambiente aqui, ó, isolado da atmosfera. Lógico que o oxigênio que está lá pode ser consumido pelos micro-organismos, mas logo ele não vai estar mais presente. E aí o processo ali dentro, anaeróbico, é que vai produzir para a gente o iogurte. Agora que passaram os 15 minutos que a gente esperou para o nosso forno esquentar, nós vamos desligá-lo e vamos colocar o nosso iogurte aqui dentro. Gente, uma dica é, coloque, ó, um cobertor embaixo da sua... um cobertor ou um pano grosso que você tenha na sua casa, tá? Embaixo aqui da tigela. Com esse cobertor, a gente vai poder cobrir a nossa tigela, cuidado com o forno bem quente, né? E assim fazer com que o calor seja mantido ali dentro. E manter as nossas bactériazinhas aqui, ó, bem confortáveis e protegidas. Enquanto o nosso iogurte está lá no forno esperando para ficar pronto, vamos aprender um pouquinho sobre a história do iogurte? Para localizar melhor onde acontece a nossa história, aqui a gente tem o Brasil, a América do Sul, e atravessando o Oceano Atlântico, a gente tem a África e aqui em cima a Europa. No sudeste da Europa,
a gente tem essa região aqui, que é chamada de Península Balcânica. Foi provavelmente nessa região que o iogurte surgiu. Quem descobriu a importância do iogurte e divulgou isso pra gente aqui no Ocidente foi um cientista ucraniano que nasceu aqui nessa região, a região da Kharkovia. O nome dele era Ilya Ilyich Metchnikov. Ele ficou muito conhecido e ganhou o prêmio Nobel pelos seus estudos em imunologia, no qual descobriu os fagócitos e sua importância ao perseguir e fagocitar micro-organismos invasores do nosso corpo. Ao visitar algumas regiões da Bulgária, ele ficou bastante curioso, pois as pessoas viviam além do normal. Então ele descobriu que isso se devia à ingestão de iogurte. Seja de vacas, cabras ou ovelhas, o leite sempre foi um alimento importante para o ser humano. O que acontece é que se guardarmos o leite por muito tempo, ele se torna um criadouro de micro-organismos, como por exemplo nessa imagem os lactobacilos. Esses seres realizam a fermentação láctica, pois ao se alimentar da lactose do leite, produzem o ácido lático, o que azeda o leite, transformando a caseína no coalho. Esse coalho é importante não só para a produção de iogurte ou coalhada, mas também para a produção do queijo, no qual o coalho é mais desidratado. Esses micro-organismos podem viver em nosso intestino, se alimentando dos restos dos alimentos e protegendo o nosso intestino de invasores que poderiam causar diarreia. Hoje sabemos que além dos problemas gastrointestinais, esses seres podem nos proteger também da depressão. Por isso é importante se alimentar desses probióticos e assim ter uma vida mais saudável e feliz. Bom, a gente esperou bastante tempo, então eu recomendo que você faça essa experiência antes de dormir, porque aí quando você acordar de manhã, você vai poder utilizar aí o seu iogurte para tomar o seu café da manhã. Olha só o meu iogurte aqui. Depois de ter deixado a noite inteira, eu tirei aquele filme de plástico e coloquei essa tampa. Por quê? Porque é bom a gente colocar esse iogurte pelo menos umas 2 horas na geladeira, para ele dar uma firmeza, tá certo? E olha só, vamos ver o que aconteceu, ó. Olha só, gente, o iogurte, ó, ele tem, né, esse soro que muita gente vai jogar fora, tá? Eu recomendo que vocês eliminem esse soro, tá? E essa massa aqui de coalho, né, um leite coalhado. Ou seja, deu certo. Todo o leite foi fermentado e a gente tem agora o nosso iogurte. Mas eu não gosto assim, eu gosto doce, com frutas. Pra gente conseguir fazer o nosso iogurte também com um saborzinho especial, que tal colocar alguma fruta? Então, por exemplo, o morango, mas você pode fazer iogurte do sabor que você quiser e aí vem a sua criatividade. Talvez nem todos fiquem tão bons assim, mas aí você que vai ter que saber, tá? Então, sei lá, fazer um iogurte de manga, de graviola, de jabuticaba, o que tiver na sua casa, no momento que você estiver aí fazendo, você pode criar novas receitas. Então, gente, ó, a gente vai pegar agora o nosso liquidificador e vamos colocar um pouco do iogurte que a gente já escorreu o soro aqui dentro. Depois de ter colocado o iogurte, a gente vai colocar aqui dentro as frutas que a gente quer, por exemplo, morango, certo? E vai bater. Uma outra opção também, gente, é pegar o pepino, né? Pode ser qualquer tipo de pepino. Isso aqui é um mini pepino. Você põe sal, tá? Por quê? Porque a ideia é tentar tirar a água do pepino, tá vendo? Aqui a gente tirou a água do pepino, ó. E deixar ele o mais desidratado possível, certo? Daí a gente pega uma porção desse pepino mais desidratado aqui, ó, e coloca num potinho, né, que a gente vai colocar o nosso iogurte. A gente pega também um dente de alho e espreme aqui em cima.
Uma dica também, ó, você colocar umas folhinhas de hortelã, vão dar um sabor especial para o seu iogurte grego. Esse iogurtinho que a gente fez, né, com pepino, hortelã e outros condimentos que você preferir, ele é chamado lá na Grécia de tzatziki, é muito apreciado. Bom, agora é hora da gente experimentar o que a gente fez e ver se deu certo. Primeiro, o iogurtinho de morango, vamos ver se isso aqui ficou bom, hein? O bom é que ficou com gosto de fruta mesmo, né? Quando você compra esse industrializado, eles dificilmente colocam morango de verdade. Normalmente eles colocam um aroma artificial. Esse ficou bem legal. Agora, lógico, né? Se você experimentou, achou que gosta de seu paladar exige algo mais doce, você põe um pouco mais de açúcar. Só cuidado, né? Senão o que era para ser saudável pode se tornar algo perigoso para a sua saúde. Agora, o tzatziki. Vamos ver se isso aqui ficou bom? Iogurte salgado, né? Não é uma coisa que a gente está acostumado a comer muito aqui no Brasil, não. O pepininho salgado, que a gente pôs o sal para tirar, né, o excesso de água, ele deu um sabor bem especial. E o alho completou. Com os pedacinhos de hortelã fresca fica bem refrescante. E aí, pessoal, vocês gostaram de cultivar suas próprias bactérias e produzir o seu iogurte caseiro e assim conseguir ter mais saúde, além de poder se alimentar de coisas bem gostosas? Se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Nós passamos de 500 inscritos e eu gostaria de agradecer muito a todos vocês que participaram até agora e vamos agora rumo aos 1000 inscritos, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.